Uma das maiores insatisfações dos fãs com Dragon Ball Super são as transformações divinas que foram apresentadas no anime. A galera fala que é sem criatividade, que as transformações são feias, que as cores não são bonitas, que o azul não combina com o Goku, que o Super Saiyajin Blue é igualzinho ao Super Saiyajin 1, só pintado de azul, que o vermelho não tem nada a ver, que não parece transformação divina, que as transformações são fracas e o Super Saiyajin Blue, que era pra ser foda, apanha pra todo mundo. São vários os argumentos, porém eu acho que tem algumas maneiras da gente melhorar as transformações divinas em Dragon Ball Super. Temos formas fáceis, uma simples mudança no roteiro já faria com que a nossa percepção sobre elas fosse completamente diferente e poderíamos ter mudanças mais radicais nas cores da transformação, nos tons de cores, ou até mesmo mudar completamente o visual para melhorar a impressão que nós temos dessas transformações. Então nesse vídeo aqui hoje eu trago maneiras de melhorar as transformações divinas de Dragon Ball Super. Tanto o Super Saiyajin God quanto o Super Saiyajin Blue, a gente vai estar achando formas de melhorar essas duas transformações nesse vídeo aqui hoje. Então se você gosta de Dragon Ball, se você gosta de outros animes também, eu trouxe aqui no canal vídeo de Yu-Gi-Oh!, vou trazer de outros animes. Então já se inscreve aí e compartilha com o seu amigo que gosta de Dragon Ball, que gosta de outros animes, para começar a acompanhar aqui o canal. A gente tá crescendo bastante e vamos bem longe ainda, hein? Super Saiyajin Blue com um tom de azul diferente. Só de mudar o tom de azul do Super Saiyajin Blue já iria fazer com que muita gente que odeia essa transformação passe a gostar um pouquinho mais dela. Aquele tom de verde água com um brilho meio esquisito, parece que o cabelo tá oleoso, deixa a transformação muito feia. Fora a animação porca que tem Dragon Ball Super, né? Os caras trazem uma transformação que é teoricamente a mais pica, apesar de apanhar pra todo mundo, mas teoricamente ela é a mais pica. Eles trazem essa transformação que é a mais braba e caga na animação na hora de fazer ela. Pô, se ela é uma transformação tão especial assim, pelo menos no momento em que o Goku e o Vegeta se transformam nela, eu acho que tinha que ter uma animação um pouquinho melhor, né? Se nós trocássemos para um tom de azul mais escuro, ou um tom de azul mais brilhoso, como por exemplo o do Super Saiyajin Blue Universal, que nós temos no Dragon Ball Heroes. Já trouxe aqui ele no canal falando que ele seria uma versão muito mais bonita do Super Saiyajin Blue. E se a gente tivesse um tom de azul mais escuro, como tivemos no filme do Broly, como tivemos no Torneio do Poder, em alguns momentos ali que o animador Takahashi fez o Super Saiyajin Blue, ficou muito bonito, cara. Uma simples mudança nas cores da transformação e principalmente animar melhor quando o Goku e o Vegeta estiverem nessa transformação já faria com que ela fosse muito mais incrível. O Super Saiyajin God, por exemplo, nós já tivemos várias artes oficiais dentro do próprio anime e até mesmo nos filmes de Dragon Ball que ficaram muito melhores do que aquela versão apresentada inicialmente em Dragon Ball Super. Aquele vermelho meio rosado, meio esquisito, trocou para um tom de vermelho mais vinho no Torneio do Poder e no filme do Dragon Ball Super Broly, acho que a melhor versão do Super Saiyajin God é muito bonita. Mas eu vi algumas artes feitas por fãs que eu vou estar passando na tela agora, que, cara, simplesmente espetacular. Eu acho que o Super Saiyajin God poderia ter uma movimentação no cabelo parecida com a do instinto superior, o cabelo se movimentando ali o tempo todo, pra ficar mais bacana, pra ficar mais legal, dar um ar de imponência, de algo divino de fato pra transformação. A mesma coisa o Blue poderia ter um movimento no cabelo e não ficar aquela coisa estática feia que fica em Dragon Ball Super, mais uma vez por conta da animação porca e preguiçosa do anime. Nessas fanarts podemos ver o formato do cabelo, que apesar de ser muito semelhante à forma base do Goku, você vê que ele tem um leve arrepio ali, algumas mechas meio pra cima e bastante detalhe no cabelo quando não está com a aura de fogo, né? Eu acho isso muito bacana. É uma simples questão de você dar mais atenção para a animação, você dá um pouquinho mais de carinho para a transformação quando ela aparecer. E Dragon Ball Super não faz isso, né? Ele é meio porco com a animação e com tudo, praticamente. Roteiro, assim, Dragon Ball Super foda, cara. A gente tá tentando consertar uma coisa aqui, mas que a Toei também não faz muita questão, né? Super Saiyajin God exclusivo do Goku e Super Saiyajin Blue exclusivo do Vegeta. Como assim, Bernardo? Como assim o Goku não viraria Super Saiyajin Blue? O Vegeta seria mais forte do que ele com o Super Saiyajin Blue e... Calma, irmão. Calma. Senta aí e escuta o que o tio tem pra falar. Nesse caso, onde teríamos uma transformação exclusiva para cada um, os dois se chamariam Super Saiyajin Deus. Ah, mas como assim, Bernardo? O Super Saiyajin Blue não ia ser o Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin, então? Não, os dois seriam Super Saiyajin Deus. E o Super Saiyajin Deus do Vegeta seria azul.
E eu já vou explicar o porquê. A diferença de cores seria por conta da personalidade dos dois. Isso faria um pouco de sentido. A gente tem isso presente em Dragon Ball, essa diferença de cores de alguma técnica ou de alguma transformação, dependendo do espírito, dependendo da alma da pessoa ou da personalidade. Por exemplo, o Black, o Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin dele é rosa, porque dentro dele é a alma de um Kaioshin que tá ali. Então não é muito difícil a gente imaginar que isso poderia ser possível em Dragon Ball. O Super Saiyajin Deus do Vegeta ser azul e o Super Saiyajin Deus do Goku ser vermelho. Não é muita viagem pensar assim. Toda essa questão, por exemplo, de ter cores diferentes para cada um que atinge a forma divina, justificaria o Gohan Beast mais pra frente. O cabelo dele ser esse cinza mais claro faria sentido se fosse uma transformação divina e que no Gohan ela é mais clara, ela é mais próxima do branco, porque a alma ou a personalidade do Gohan é mais pura, por isso a transformação divina dele é mais próxima do branco. Faria sentido, não faria? Ou eu tô louco? Eu tô louco? Eu não tô louco. E sendo assim, em Dragon Ball, justificaria o Super Saiyajin do Black ser rosé mais pra frente. A gente teria que talvez mudar ali o cabelo, não ser do Super Saiyajin. Eu até achei uma arte do Black Super Saiyajin rosé com o cabelo normal, né, sem estar transformado. Ficou bem bacana. Eu ainda prefiro como ele foi apresentado no anime, mas a gente pode dar uma ajeitadinha pra ele ficar desse jeito. Em relação à força, as duas transformações teriam poderes que se equivalem. Porém, o Super Saiyajin Deus do Vegeta, o azul, teria alguns benefícios a menos que o Super Saiyajin God vermelho do Goku. Como o Goku atingiu através do ritual, ou seja, a maneira correta de atingir o Super Saiyajin Deus, ele teria o benefício do fator de cura, o benefício de não gastar muita energia, ele seria uma transformação divina mais completa, mais dominada do que a transformação do Vegeta. Já o Vegeta teria alcançado essa transformação através de treinamento puro com o Whis, sem necessitar do ritual. E isso faria com que a transformação dele estivesse incompleta, e não teria nem o fator de cura, que tem no Super Saiyajin God, e nem mesmo a economia de Ki. Seria uma transformação que gastaria muita energia e o Vegeta perderia ela muito rápido. E isso explicaria, por exemplo, ele perder para o Hit no torneio com o Super Saiyajin Deus e o Goku não perder com o Super Saiyajin Deus dele, porque existe essa diferença de domínio das duas transformações. Em força, em poder, elas são equivalentes, mas a do Vegeta ela tem alguns malefícios por conta dele não ter usado o ritual e ter tentado atingir ela treinando naturalmente. Claro que com o tempo, o Vegeta iria aperfeiçoar o seu Super Saiyajin Deus e criar novas versões dele mais completas, com mais poderes. A gente poderia ver, por exemplo, na saga do Black, ele atingindo uma forma que gasta menos Ki para dar um pau no Goku Black, e no Torneio do Poder poderíamos ver ele tendo essa transformação de Super Saiyajin God ainda mais elevada, ainda mais dominada, criando o Super Saiyajin Blue Evolution, que seria o seu Super Saiyajin Deus perfeitamente dominado, ou o mais próximo possível do perfeitamente dominado. Porém, ele ainda não teria o fator de cura. E aqui eu vou dar uma viajada no roteiro, eu vou trazer uma coisa que tem no mangá mais pra frente, vou trazer um pouquinho daquilo ali pro Torneio do Poder, vocês já vão entender. Mais pra frente no Torneio do Poder, eu faria com que o Super Saiyajin Blue Evolution fosse uma forma do Vegeta atingir ainda mais pico de poder com o seu Super Saiyajin Deus. Porém, ele continuaria gastando muita energia. E para superar esse gasto de energia, ele usaria o Zenkai. Como ele faz no Ultra Ego, por exemplo, que ele usa o Zenkai a seu favor para ficar mais forte. Ele apanha de propósito, ele leva os golpes de propósito para ficar cada vez mais forte utilizando o Zenkai. Aqui eu faria algo parecido, mas ao invés dele usar o Zenkai para ficar mais forte, ele iria absorver a energia dos impactos que ele levasse e converter em Ki para ele continuar mantendo a forma de Deus Super Saiyajin Evolution, que teria o visual do Super Saiyajin Blue Evolution. É muita viagem, eu sei, mas eu falei no vídeo que eu ia trazer tanto formas mais simples de melhorar o Super Saiyajin Blue e o God, quanto formas mais viajadas. Claro que teria um defeito, né? Porque nada pode ser tão apelão assim, né? Ele converteu os ataques em energia e, porra, ele vai ser imortal praticamente. Ele conseguiria converter só uma parte da energia dos impactos. A outra parte da energia ainda iria vir como dano para ele. Ou seja, ele consegue usar isso, mas ele tem que moderar, porque senão ele leva dano demais e aí acaba perdendo a luta por conta disso. Então, basicamente, o Blue Evolution do Vegeta usaria a mesma técnica do Ultra Ego, que foi apresentado no mangá mais pra frente, só que ao invés de converter o dano em Zenkai para ficar mais forte, ele converteria a energia do dano, uma parte dela, para sustentar a forma divina que ele atingiu.
É claro que, em paralelo, nós teríamos o Goku atingindo o instinto superior, né? Para que ele não fique atrás do Vegeta, porque se o Vegeta evoluiu o Super Saiyajin God dele, o Goku precisaria evoluir também e ele iria pro instinto superior, como aconteceu no coisa. A gente só deixaria essas duas transformações, uma exclusiva do Goku e uma exclusiva do Vegeta, pra meio que não aconteceu o que aconteceu no anime, sabe? Do Super Saiyajin God simplesmente ser esquecido pelo roteiro e quase não aparece no anime. Super Saiyajin God com o visual do Super Saiyajin 4. Temos duas maneiras de fazer isso. Uma é trazendo o próprio Super Saiyajin 4, como se ele fosse o Super Saiyajin God. Faria muito sentido, eu já bati nessa tecla várias vezes aqui no canal. Você que acompanha o canal já deve estar de saco cheio de eu falando isso. Mas você concorda comigo que faria sentido? A transformação divina dos Saiyajins, o Deus Super Saiyajins, ter um visual que se assemelha ao do Ozaru, que é a transformação inicial dos Saiyajins, faria muito sentido. A outra forma de fazer isso seria aquela arte que eu já mostrei aqui no canal algumas vezes também, que é o Super Saiyajin 4 com as cores e um pouco do traço do Super Saiyajin God, um pouquinho mais magro, cabelo vermelho e toda aquela característica do Super Saiyajin 4 que a gente sabe. Tá passando aí na tela a arte para vocês darem uma olhada. Acho que seria muito foda também se esse visual fosse do Super Saiyajin God. Super Saiyajin laranja. Esse aqui eu trouxe de zoeira, é uma teoria que eu vi dos fãs. Eles falaram que o Super Saiyajin Deus Super Saiyajin não tinha que ser azul, ele tinha que ser laranja. Porque se a combinação do Super Saiyajin Deus, que é vermelho, com o Super Saiyajin 1, que é amarelo, se você juntar essas duas cores, você tem a cor laranja. Então o Super Saiyajin Deus Super Saiyajin deveria ser laranja e não azul. Tá passando aí a imagem que eu achei disso, não tem muita coisa, porque acho que ninguém é muito viajado, ninguém é muito biluteté das ideias a ponto de querer criar uma arte muito complexa disso. Variações do Super Saiyajin God. Eu encontrei no Pinterest e também no site DeviantArt algumas variações do Super Saiyajin God muito maneiras. E basicamente eu adaptaria elas para o anime da seguinte forma. O Super Saiyajin God atingido na luta contra o Bills seria uma versão incompleta do Super Saiyajin God. E eu vou colocar isso naquele pseudo-universo que eu criei, onde o Super Saiyajin Blue é exclusivo do Vegeta, o Super Saiyajin God dele. Então não tem Super Saiyajin Blue pro Goku aqui, tá? O Super Saiyajin God é a forma mais forte dele. Essas camadas do Super Saiyajin God, elas seriam atingidas durante o anime. Por exemplo, a gente teria no Torneio do Poder, ao invés de ele atingir o instinto superior lá com a Genkidama, ele atingiria uma segunda forma do Super Saiyajin God, que seria essa aí da tela, onde ele teria uma cauda e ele perderia a consciência. Ele ficaria com essa cara aí, meio que dá a entender que ele perdeu a consciência, que ele tá agindo por impulso. O conceito seria o mesmo do instinto superior, né? Mas seria como se ele estivesse voltando aos traços do Ozaru, perdendo a consciência, aparecendo a cauda. A cauda aí é uma cauda de fato, mas acho que eu faria uma cauda de Ki, como se a energia dele em volta criasse uma cauda para demonstrar que ele tá voltando às suas origens. Entre aspas. Viajado? Viajado. Mas eu falei que ia ser viajado, não falei? E aí no final do Torneio do Poder, ao invés de ser aquele instinto superior prateado lá que a gente viu, cabelo branco, o Goku iria para a forma completa e definitiva do Super Saiyajin God, onde nós poderíamos ter dois visuais. Esse daí que eu acabei de mostrar, que é o Super Saiyajin 4, completo, né, já que a gente viu ali uma cauda aparecendo na segunda forma do Super Saiyajin God, faria sentido se a forma completa fosse o visual do Super Saiyajin 4, com os pelos vermelhos e tal, com tudo que a gente conhece do Super Saiyajin God. A outra forma foi uma arte muito bonita que eu achei, mas eu acho que eu mudaria o tom de cor, porque aí tá meio laranja, né? Eu mudaria pro vermelho mesmo e deixaria o pelo com um pouco mais de detalhe. Essa é uma arte que faz com que o Goku pareça o Son Goku da mitologia japonesa, que é um deus de fato lá na mitologia deles, né? Para aqueles que vivem reclamando que esse cidadão aí erra várias informações nos vídeos, eu vou corrigir uma delas aqui agora. Son Wukong, ou Son Goku na pronúncia dos japoneses, não é um deus da mitologia japonesa. Na verdade, ele é um personagem de um romance chamado A Jornada do Oeste. Esse é o romance que o Akira Toriyama se inspirou para criar toda a história de Dragon Ball. Ele tem esse bastão, que seria um bastão de Ki, né? O Goku faria esse bastão de Ki. Na minha versão, ele faria esse bastão de Ki. Ele não ia sacar um bastão do nada ali, ou bastão mágico, ia voltar para ele do nada. Ele faria esse bastão feito de Ki, como o Black faz a espada de Ki, como o Trunks regenerou a espada dele de Ki, como o Vegito faz a espada de Ki, ele faria um bastão de Ki ele também. E basicamente ele teria o cabelo normal, da forma base, só que do Super Saiyajin God, e o corpo com aqueles pelos, como você tá vendo aí, só que eu mudaria a cor dele para vermelho, um vermelho mais parecido com o do Super Saiyajin God do filme do Broly. E essa seria a versão completa do Super Saiyajin God, uma das versões aqui, né? Agora, qual seria o roteiro perfeito para essas duas transformações em Dragon Ball Super, na minha opinião? Eu pegaria o Super Saiyajin God exclusivo para o Goku e o Super Saiyajin Blue exclusivo
exclusivo para o Vegeta. E eu faria eles tendo essas duas transformações, o Vegeta tendo alguns defeitos na transformação por ter escolhido ir por outro caminho, até o Torneio do Poder, onde a gente teria o Goku atingindo o Super Saiyajin God fase 2, que teria a cauda de Ki, na minha opinião, né? Viajado, mas não tô nem aí. Teria a cauda de Ki, e essa seria a segunda forma dele, ele perde um pouco da consciência, parte pra cima de todo mundo, meio louco, meio viajado das ideias, desvia dos ataques sozinhos, meio que tendo a mesma habilidade do instinto superior, né? Só que parecia algo mais animalesco, algo mais... meio que foge do controle do Goku, sabe? E aí teríamos em paralelo o Vegeta dominando uma nova etapa do Super Saiyajin Deus dele, que seria aquela versão mais escura, com aquela habilidade de converter uma parcela dos ataques que ele recebesse em energia para que ele sustentasse aquela forma, já que ela gastaria muita energia, mas seria muito mais poderosa do que a sua versão antiga, de Super Saiyajin Deus. E com o defeito de que, como nem toda a energia dos impactos é convertida para ele ainda sofreria muito impacto e teria que usar essa técnica na medida certa para não apanhar demais. E no final teríamos o Super Saiyajin God na sua versão completa. Aí, não sei, talvez eu usaria o Super Saiyajin 4, talvez eu usaria aquela arte que faz homenagem ao Son Goku da mitologia, com um bastão, acharia bem legal ele usar o bastão de Ki pra lutar, acharia bem interessante. Você pode deixar viajado, mas eu acho bacana. Agora comenta aí embaixo, o que você achou? Qual que você gostou mais? Como você acha que seria melhor o Super Saiyajin God e o Super Saiyajin Blue? Comenta aí. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo seu que gosta de Dragon Ball e que vive falando que Dragon Ball Super é uma bosta, que o Super Saiyajin Blue é uma bosta, pra ele vir aqui e ver que tinha como sim o Super Saiyajin Blue ser melhor, a Toei e o Akira simplesmente só não quiseram fazer. Deixa o seu like, não esqueça de comentar aí embaixo, e se você é novo aqui no canal, se inscreve, a gente tem vídeo aqui toda semana, 2 vídeos por semana pelo menos, de vez em quando eu não consigo postar 2, eu acabo postando 1, mas a maioria das semanas tem sempre 2 vídeos. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo.